Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio presencial, episódio especial do Pharma Show. E hoje nós estamos aqui de frente com a nossa super peça valiosa, Davi Boy, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Vamos lá. Para não esquecer, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao seu podcast. O nosso podcast. É isso aí. Cara, prazer te receber novamente. Prazer é meu. A gente teve alguns convidados aí ao longo dos episódios anteriores, Legal. né? Histórias de vida, momentos pra gente poder ver diferentes pontos de vista, né? De empresários que vivem realidades diferentes dentro da sua farmácia ou dentro do seu negócio, né? E aí, tá gostando dos episódios? Cara, é legal que eu conheço esse pessoal que tá gravando. Já tem alguns aí já tá completando a década que eu já dou consultoria pra Olha, eles. cara. E cada vez a gente vai vendo coisas novas, né? O que eu acho muito legal desse projeto, Paulo? Esse bate-papo nosso é bem interessante, a gente vai trazer conteúdo, mas o bate-papo com eles, eu acho que eles vão trazer coisas, talvez, que nós que estamos nos bastidores não vivemos, né? Então, acho que a principal ideia ali é o pessoal mostrar onde eles tropeçaram para os outros não tropeçarem. Então, agradecer quem já gravou até agora, né? Nós já gravamos Sim. 2, 3, enfim. Sim. Vai entrar no ar alguns aí que ainda Sim. não entraram. Mas vão ter mais. A gente vai cada vez completando e trazendo mais pessoas para compartilhar conhecimento. E a turma tá interessada, hein? Se você também tiver interessado, manda uma mensagem lá pro Davi. Fala assim, Davi, eu quero participar também de um episódio. Não, isso não é ser né, atirado, oferecido, nem nada, não. A gente tá esperando sua chamada aí pra participar também, né, Davi? Todo mundo tem história legal para compartilhar, Paulo. E às vezes a gente fica tão preso em, quero ler um livro, quero ver uma aula, quero fazer uma faculdade, mas quem sabe o cara que tá do nosso lado tem muito mais conhecimento para compartilhar do que esses conteúdos já teóricos feitos, né? Então, se tiver, por favor, me chamem, é um pedido. Podem chamar, podem participar. Todo mundo tem o que compartilhar, Davi, mas eu só tenho uma loja. Davi, mas eu tenho 50 lojas. Não tem problema nenhum. Cada um tem o seu momento e quem tem 50 lojas já teve uma loja para chegar até as 50, né? Então, chamem a gente aí, participem, que vai ser um prazer. Legal. E hoje a gente vai falar de um tema, acho que é um dos carros-chefes, né, do seu trabalho, Sim. enquanto na consultoria, enquanto no próprio PG Pharma, que é em relação à compra e gestão de estoque. Perfeito. Né? Isso aí eu acho que é um monstro, não apenas para o pessoal da farmácia, mas para todo mundo, né? Inclusive, diga-se de passagem, eu faço consultoria, mas não nessa parte sua, mas na parte mais de vendas mesmo da empresa, e venda em relação a argumento, processo, pipeline, equipe de vendas, ou seja, para equipe de para empresa de serviço. E o que eu vejo é que o pessoal, eles têm muita dificuldade de cadastrar produtos, né? Mas no episódio anterior a gente estava falando que na farmácia isso já é um pouco diferente por questões de regulamentação. E aí a gente tem uma maior tranquilidade. Foi inclusive isso que te fez, né, escolher o mundo da farmácia, né? Mas ainda é um desafio, tá, Paulo? É mesmo? Quando a gente fala hoje de manutenção da informação correta, por mais que o Pharma ele seja bem exigente, né? Por causa da Anvisa, por causa de toda a legislação necessária para manter uma farmácia funcionando, ainda tem muito problema, tá? Você falou de cadastro de produto, provavelmente quem é dono de farmácia e ouviu falar disso já arrepiou, porque cadastro de produto é um dos principais vilões dentro de farmácia, porque cadastra errado. E poucos, infelizmente, entendem como sendo importante. Então, muita gente pega um cadastro que já existe, duplica e só muda o nome, esquece de mudar o fabricante. Aí fica o produto A com o fabricante B que tá certo, mas aí o produto C fica com o fabricante B que tá totalmente errado. Coloca na categoria errada. E quando a gente vai falar de gestão de estoque agora e gestão de compras, a classificação do produto ela é muito importante. Porque você precisa ter uma agenda de compras. Você precisa agrupar os produtos que são similares de alguma forma, para que você mande para o mesmo fornecedor, para que você faça uma cotação, para que você mantenha uma rotina. E se você não consegue manter esses produtos classificados da forma adequada, você faz besteira. Então, é um problema gigantesco. Ontem mesmo eu recebi mensagem de um cliente falando, Davi, vou jogar minha base de produto no lixo, me arruma outra, por favor, me arruma uma base de produtos. E isso também é um problema, não só para a drogaria, mas se você pesquisar, Paulo, não existe uma base de produtos para varejo farmacêutico. Não existe isso. Vou entrar na internet e vou comprar uma base de produtos. Vou entrar num sistema novo e ele vai me dar uma base de produtos consistente. Não tem, porque é muito confuso, cara. Hoje, quem toma conta dessas do código de barra, né, que a gente chama de EAN ou GTIN, enfim,
chama GS1. GS1 é uma empresa em nível global, tem a GS1 Brasil. Todo produto para supermercado e etc., ele precisa ter um EAN, que é aquele lá que você pipa no supermercado, na farmácia, assim por diante. Só que imagina que eu estou vendendo esse óculos, exatamente esse óculos. E aí eu mudei essa borrachinha dele aqui, ó, de preta para cinza escuro. Eu tenho que cadastrar um novo EAN, porque mudou a classificação do produto. Só que aí o EAN 1 e o EAN 2 não tem vínculo pela GS1, é como se fosse um produto novo. Entendi. E isso gera uma confusão tão grande, Paulo, que você não tem ideia. Aí o Dorflex tem 10 EANs diferentes, aí a pessoa de um estado tá vendendo com EAN, a pessoa de outro estado tá vendendo com outro EAN, aí você manda pro seu fornecedor um EAN e de volta que aquele EAN não existe aí no fator pedido, aí você tem que achar qual que é o EAN certo. Nossa, e aí vai gerando uma dor muito grande, tá? Imagino. No varejo farma é melhor, mas ainda é um problema muito grande. Pois é, mas aí, vamos lá. Quem tá pensando em abrir uma farmácia, ele pensa o seguinte: tá, vou abrir uma farmácia hoje. Existe, aí eu te pergunto, existe hoje um kit que a gente pode dar, o kit farmácia, que é os produtos que se inicia ou não? Você tem que, em todo caso, fazer um estudo de mercado do zero para poder saber como é que é isso hoje. Só pra você ter ideia, a gente abre em média de 100 a 120 farmácias por ano na nossa consultoria. Olha aí. E tem sim ali, eu diria, com tranquilidade, que 60% a 70% do mix do produto ele é incomum. A qualquer lugar do país, uma farmácia vai ter um Dorflex. Ele vai ter uma dipirona, talvez algum vai ter uma Dipimex, outra uma Maxalgina, outra, enfim, o genérico mesmo, mas todos vão ter. Vai ter a fralda, vai ter o leite. Então tem-se um mix que vamos chamar ele talvez de não sei se esse é o nome correto, mas um mix básico, um mix comum, mas tem as particularidades, tá? Só um exemplo, você vai abrir uma drogaria na periferia do Rio de Janeiro. Faz sentido ter dermocosmético, que é um SkinCeuticals que custa R$450? Faz. Agora você vai criar lá no setor marista de Goiânia. Legal? Faz sentido. Então eu diria que 30% ali, 40% do mix, ele tem que ser moldado para a região e por público, e os outros 60%, assim, dependendo de onde você estiver, você tem que ter, mesmo que não seja o seu público foco, você vai ter que ter ele, tá? E isso muita drogaria erra, infelizmente, tá, ô Paulo? A gente vivencia isso com muita frequência. Hoje a gente está muito próximo das franquias, associativismo e licenciamento, que é o nosso principal público, né? 70%, 80% do nosso faturamento vem através das franqueadoras, os associativismos, licenciamento de marca. E a gente vê o franqueado, que é aquele investidor que vem, né? Sei lá, sai do ramo de sei lá, produzir cola para o ramo de farmácia. E aí ele tem pouco conhecimento. E quando ele não contrata uma consultoria, ou que ele não busca a ajuda de uma franquia, de um licenciamento de marca, de associativismo, ele prefere abrir sozinho, depois de um ano e meio, ele tá pagando a conta, porque é o prazo dos produtos começarem a vencer. E aí, meu amigo, depois, no primeiro ano tá tudo lindo, tá sorrindo, né? Não tem nada errado. Mas depois do primeiro ano, aí começa 30 mil de vencimento, 20 mil de vencimento, e o negócio rasgando. E aí a gente fala, né, putz, talvez entrar numa franquia, no associativismo, no licenciamento, ou que seja contratar uma consultoria, sai muito mais barato, né? Talvez saia caro agora, né? Você tá abrindo uma farmácia, já tá com gasto muito grande, pagar ali X mil ainda pra tá, é caro, mas é mais barato pagar isso agora do que daqui um ano e meio, sabe? Total. Então, nós temos alguns problemas nessa definição do mix, e que aí também entra os problemas de cadastro, porque quando a pessoa vai abrir uma farmácia, normalmente o sistema, que a gente chama de ERP, né, que é o sistema global que gerencia uma farmácia, ele fornece uma base. Ele fornece já uma base na instalação do sistema. Só que essa base vai ter ali 60 mil produtos em média. Uma farmácia não chega a ter 10 mil produtos. Ou seja, ele pega talvez todos os produtos que se tem a giro e joga para dentro daquele cliente. Só que não tem tudo aquilo, né? Então a gente vai dizer ali que de 60 mil, 50 mil fica lixo ali parado. O que pode causar equívoco na hora da compra. Ou que chega um produto com... De repente já tem um produto que chegou naqueles 60 mil, só que como tá com um código de barra diferente, ele cadastra de novo, aí fica com coisa duplicada. Então isso vai gerando uma série de problemas que eu vou te falar, viu? Depois de um ano, é onde a gente fala que o varejo farmacêutico, os 3 primeiros meses são difíceis, mas os desafios grandes também começam a vir depois de 1 ano a 2 anos de operação, que é quando o vencimento começa a bater na tua porta. Agora, quando a gente tem isso aí, pô, é bem interessante. Agora,
A gente, beleza, definiu quais vão ser os produtos, definiu que é importante a gente fazer o cadastro deles da forma correta, só que agora a gente passa por terceiro ponto, que é ter que comprar. Isso tem... qual é o grau de maleabilidade com fornecedores? Ou o fornecedor, ele já... É interessante encontrar um fornecedor que já vende tudo, só que aí o preço... O que você recomenda em relação também a fornecedor para essas pessoas comprarem? Tem algum hack aí para fazer isso? Na verdade, hoje tem alguns softwares que já ajudam nesse processo de compras, né? O próprio sistema em si, depois que você tem o giro do produto, ele já faz o cálculo da demanda, se ele é bem configurado. Agora, na compra inicial, não, né? Porque não tem histórico, não tem nada. Sim. Então, você definiu o que você vai ter e aí você tem que comprar, que é o próximo passo. Poucas franquias, associativismo ou licenciamento de marcas compram. Então, mesmo que você esteja vinculado a uma franquia, uma franqueadora, você vai ter que fazer a primeira compra. Ninguém vai fazer isso para você, tá? E faz sentido, porque se você está começando uma operação, você vai terceirizar talvez o ponto mais importante que vai te manter vivo, porque a gente está falando de venda de produto, é um varejo. Então, a reposição é o ponto mais importante. Então, é um bom momento para você tentar, para você aprender, tá? E aí tem alguns softwares hoje que fazem cotação, né? Que são você joga lá os códigos de barra, coloca a quantidade, ele bate nos distribuidores, nos principais distribuidores que você é cadastrado, e a gente devolve qual que é o mais barato. Então isso facilita bastante, tá? Então tem sim sistemas que ajudam isso, só que o principal problema de farmácia é que tem muito produto que são substituíveis, né? Se substituem, principalmente os genéricos. Então quando a gente põe lá, por exemplo, a losartana do laboratório X, talvez você não encontrou a losartana do laboratório X, mas tem a losartana do laboratório Y, e tudo bem se você talvez fizer a substituição naquele momento. Só que os sistemas de cotação raramente pegam isso, porque são EAs diferentes. O EA do laboratório X é um, do laboratório Y é outro. Então, se você mandar cotar o do laboratório X, ele vai te devolver o do laboratório X, mas de repente o do laboratório Y está mais barato. Isso gera uma série de problemas. Aí a gente volta para o cadastro do produto. Porque se ele tiver feito o vínculo desses produtos distintos através do princípio ativo, que é a molécula, ele consegue comprar pelo que a gente chama de similaridade. Então ele consegue fazer a cotação de todas as losartanas de 50 miligramas. E aí ele vê qual que é a mais barata. Então é um desafio muito grande, principalmente para quem não é do setor, porque na hora de comprar vai capengando. E mesmo essas ferramentas de cotação, elas vão dar um probleminha. Ou um problemão, dependendo do ponto de vista, principalmente na primeira compra. Lembra que eu comentei dos códigos de barra? Hoje os sistemas eles vão trabalhar com um vínculo de código de barra, que eles chamam de código de barra principal. Então, por mais que eu tenha essa água e no meu sistema eu tenho aqui, isso aqui é o EA. Eu tenho ali 4 EA classificados dela, porque foram mudando. A hora que eu tirar para cotação, ele só vai me dar um EA. E se o EA não foi exatamente o mesmo que está cadastrado na distribuidora, ele vai devolver aquele produto como não encontrado e não faturado. Então, quando uma pessoa monta um mix de farmácia ali com 4 mil, 5 mil produtos e manda para cotação, mais ou menos uns 30%, 40% vai voltar sem vínculo e sem retorno de cotação. E não porque o produto não tem em estoque, não porque o produto não exista, mas porque o cadastro que está no sistema dele, junto com... Isso é comum de acontecer. Muito comum, muito comum. Então, quando a gente vai abrir drogaria, a gente pega a lista principal, fala, manda para cotação. O que você não encontrar na cotação, separa isso em outra lista e vai, ó. Modelo antigo, representante. É um representante aqui, senta na sua frente, ó, tá a lista, preciso comprar essas coisas. Ou se não, você pode ir no modelo digitável, né? Hoje a maioria, as principais distribuidoras têm o que a gente chama de pedido eletrônico. Então, tipo um e-commerce. É um e-commerce de medicamento. Aí você pode entrar lá e digitar. Só que aí você tem que entrar um por um e digitando e adicionando o carrinho para você fazer a aquisição. Então dá um trabalho. Mas aí, e essa questão de volume também interfere na venda final do produto? Porque assim, uma farmácia vai comprar 1.000 dipironas, outra farmácia vai comprar 100 mil dipironas. Vai interferir no valor negociado? Já interferiu mais no passado. Hoje tem interferido menos. Então se a gente pegasse 15 anos atrás, tinha muitas negociações, a gente chama de negociações de volume, né? Negociações de oportunidade. Eu acho que o varejo farma nos últimos anos, Paulo, ele foi caminhando para um lugar onde todo mundo da cadeia, né, de abastecimento foi diminuindo a margem. Então acaba que agora os próprios distribuidores e a própria indústria em si não tem muita margem para negociação já. Mas
Só complementando, não é que não existe, tá? Talvez alguém tá me ouvindo e tá falando, mentira, quando eu compro 300 fardos de fralda, eu consigo. Consegue mesmo. Alguns produtos em específico, você ainda consegue negociação. Que não tem muito a ver com a parte de laboratório. Não, ainda tem. Os similares em si, tem muitos similares que você consegue negociações por volume. A parte de fralda, leite, volumes muito grandes. A parte de perfumaria tem alguns produtos sazonais que você consegue pacotes, mas tem diminuído muito, tá, o Paulo? Assim, acho que não tem problema a gente falar aqui. Vamos pegar, hoje o maior grupo farmacêutico é a RD, Raia Drogasil. Que agora é RD Saúde, né? Que eles fizeram o remake da marca deles para vincular em algo mais voltado à saúde. Por que a própria Raia Drogasil, que pensa o volume de compras que eles têm. Sim. Por que eles têm margem menor do que 90% das farmácias independentes do país? A margem, né? A gente não tá falando preço. Não, a gente tá falando a margem. A margem deles, o CMV deles, que é o custo da mercadoria vendida, é maior do que de muita drogaria independente. Então, se realmente a principal diferença do varejo farmacêutico fosse comprar em volume, essas gigantescas estariam com margem muito melhor do que os independentes. E não estão. Porque não é disso não é sobre isso, né? É legal a gente comprar, é legal a gente organizar para, se possível, e o capital parado não for um prejuízo maior do que a perda do benefício da negociação, aí a gente compra, tá? Eu te falo isso porque supermercado isso é muito presente ainda, né? Você pega hoje, é o que eu estava falando, hoje a gente tem 2 áreas que estão sendo substituídas pelos gigantes, né? Que é a área do agro, né, e a área dos supermercados, né? Antigamente você tinha toda a família pequena, tinha uma plantação de café, uma plantação de soja, plantação de milho, uma plantação, ou se não uma mercearia, né? E a gente via que isso realmente era um negócio de família, porque compensava demais, né? Agora, o que acontece? À medida que a gente tem essas redes gigantes, né? Mesmo que seja estadual, como por exemplo Bahamas, Marte Minas, vão sendo empresas que conseguem negociar com o fornecedor muito melhor. Um preço final para eles muito melhor do que o cara da mercearia da esquina que tá tendo que vender metade das suas coisas a prazo, tendo que, né? Então, é uma coisa que a gente vê. E você trazer isso da farmácia, cara, é interessante, inclusive, pra gente ver o seguinte, peraí. Então, para quem tem uma farmácia, para quem tem 2 farmácias, o jogo tá super aberto, né? Não, assim, eu digo que talvez o relacionamento, né? Hoje, quando a gente tá falando de compras, a gente tem que se preocupar com o desconto, logicamente, e com o prazo. Então, isso também é algo que tem diminuído ao longo do tempo, né? Antigamente era muito comum você conseguir o que a gente chama de alavancagem no fornecedor. Ou seja, eu vou comprar uma demanda para 30 dias, mas eu tenho um prazo de 60 dias para pagar. Ou seja, eu vendo primeiro do que eu pago. Olha que lindo! Eu não preciso de capital de giro. Eu não preciso de um centavo. Então, eu vou comprar 30 dias de água, só que eu vou pagar ela só daqui 60. Então, tá tudo tranquilo. Eu vou pagar com o próprio dinheiro da venda. E tá super sossegado. Só que isso tem diminuído. Minha opinião, tá, o Paulo? Na pandemia, muita farmácia quebrou. E por incrível que pareça, né? Como também muita farmácia abriu e alavancou as vendas. E isso aumentou a inadimplência na indústria e na distribuição. E isso fez com que eles segurassem um pouquinho para diminuir a inadimplência deles. Estava muito complicado por causa das falências das N drogarias que abriram. Então, antes, quando você ia abrir uma farmácia, dependendo do teu histórico, dependendo se você está vinculado a alguma rede, alguma franquia, etc., você conseguia um prazinho pequenininho, mas você conseguia. Talvez 21, 28, 35, né? Talvez em 30 dias. Hoje em dia você tem que pagar à vista quando você vai inaugurar uma farmácia. O máximo que você vai conseguir ir, talvez, é 7 dias. Máximo que você vai conseguir. Mudou muita coisa, 7 dias. Então, hoje, quando você vai abrir uma farmácia, você precisa de capital, não tem jeito. Então, você não vai abrir uma farmácia com menos de... Se você quer ser uma farmácia que quer faturar bem, você não vai abrir com menos de 300 mil de estoque. Não estou falando de custo total, não. Estou falando só de estoque. Imagina você já descapitalizar 300 mil nos primeiros 7 dias para você começar a vender, porque a hora que você compra a mercadoria, ainda vai demorar ali no mínimo 30 dias para você abrir, porque ainda tem que precificar, tem que colocar na gôndola e etc. Então você vai pagar isso e vai ter um problema muito grande a partir dali por causa da descapitalização. Mas você percebeu que... Você falou de pandemia, né? Mas você percebeu que... Depois da pandemia, o crédito no mundo diminuiu bastante,
né? Se a gente pega, por exemplo, a sua empresa, que é de alguma forma uma startup pela rapidez que ela cresce, você pega, por exemplo, a parte de empresas que estão ainda em estágio inicial, a necessidade de arrumar investimento, né? Ou mesmo num banco de você conseguir um empréstimo. Parece que o crédito no mundo depois da pandemia diminuiu demais. E isso é interferido também, né? Esse processo de negociação e tudo mais, né? E tem outra coisa também, o Paulo. Quando a gente pensa em relação a relacionamento, com as novas tecnologias entrando, a farmácia foi se distanciando do fornecedor dele. Então, com essas ferramentas de cotação do pedido eletrônico, antes eu tô falando disso talvez de 5, 6 anos atrás, não vou nem muito longe não, 8 anos atrás. Fazia fila de representantes dentro da sua farmácia para te atender. Então, você tinha um horário para atender os representantes. Olha. Aí ele trazia o caderninho dele, você escolhia ali na hora o que era, ele dava uma volta na farmácia, putz, senti falta do leite tal, e você pedia. Isso tem diminuído muito, mas assim, drasticamente. Eu conheço drogarias de porte médio que não atendem mais representante. E eu acho isso um equívoco muito grande também, porque quando você vai se distanciando, ainda existe uma verba para representante, etc, para bater meta, para conseguir atingir número. E para quem que ele vai distribuir aquilo? Para os parceiros, para quem está próximo, para quem recebe, para quem dá uma oportunidade. Então as drogarias pequenas, por falta de mão de obra, para diminuir custo e para ganhar tempo, tem abriu mão de receber representante e tem ido muito por essas ferramentas de cotação. E aí eles ficam naquela, perdão da palavra, naquela prostituição de comprar sempre o mais barato. Não vou comprar essa água não, apesar de ser a mais vendida, de ser a mais reconhecida, vou comprar aquela água que me custa 69 centavos. E aí ele não cria parceria com um distribuidor. Cara, o lugar que eu mais vejo água de diferentes marcas é em farmácia. Mas é porque, cara, pensa, não só, pega aí papel higiênico, água, por quê? Eles não vinculam a uma marca em si. Ele vai falar assim, putz, vou vender a água a R$2, eu vou cotar a água mais barata e vou vender a R$2. Porque quem vai comprar água numa farmácia não é alguém que planejou, não, vou sair daqui, vou fazer uma cotação de água para não. É aquele cara que tá num hotel, é aquele cara que tá passando, e se ele for deixar para comprar em outro lugar, talvez vai sair até mais caro. Então ele quer matar a sede dele, tá tranquilo em relação a isso. E isso acontece também com muito medicamento. Porque quando a gente fala de medicamentos, nós temos os genéricos, que são produtos onde o nome dele é a própria molécula, né, o princípio ativo, e vários laboratórios podem produzir o mesmo produto. Exemplo disso é a própria dipirona em si. E em vez de comprar aquela dipirona que talvez seja mais reconhecida, onde tem mais nome de mercado, onde talvez tenha até mais venda na região, a pessoa fica cotando e comprando a dipirona mais barata. Uma coisa, tá, Paulo? Não tô dizendo que isso também é errado, tá? Eu não sou a favor. Se eu tivesse uma drogaria, logicamente eu não faria isso. Eu preferiria estabelecer o meu mix de marca e por mais, definir que eu vou trabalhar com essas duas marcas. Se eu achei outra mais barata naquele momento, cara, não, eu vou me fechar nessas duas marcas, vou chamar o representante aqui, vou tentar definir um modelo de repasse de verba, de bonificação, de montante. Se você bater X anual, você ganha um repasse no fim do ano. Mas por que você acha que essa forma é sustentável hoje, a médio e longo prazo? Primeiro, por causa das parcerias, que você consegue benefício sim, a médio e longo prazo. E o segundo é gestão de estoque. Se você compra dessa água e você vende 8 e você tem que repor 8, só que agora em vez de repor 8 dessas, você repôs só 2 porque você achou da outra mais barata e repôs 6 dela. Aí a demanda dessa automaticamente vai cair porque você repôs só 2, agora a demanda quando mandar a compra dessa vai ser 2. A hora que essa voltar a ser mais barata no mercado, você já não sabe mais se a demanda dela era 8. Vai estar aparecendo no sistema que a demanda dela é 2, porque 6 foi migrado para outra. E aí isso vira uma confusão de estoque, meu amigo. A hora que você vê, você tem 5 águas diferentes, uma de cada um, e somando tudo, você ainda não tem a demanda suficiente para suprir a água, porque você foi dividindo. Nossa. Os sistemas não são culpas dos sistemas, eles não são inteligentes o suficientes ainda para entender que isso e isso, a demanda tem que juntar, porque o cara se prostitui em comprar o mais barato. Então isso é muito problemático na gestão, principalmente dos genéricos em si, e de quem vai fazendo essa prostituição de marca. Água oxigenada, máscaras, alguns tipos de lenço, produtos de própria conveniência em si. Então se vê muito assim, mas aqui tá falando que tem o Trident Menta zerado.
Por que você não tá comprando Trident Menta? Não, porque eu ainda tenho aquele extra forte no estoque. Cara, o que tem a ver um com o outro? Se eu gosto do menta, você tem que ter o menta. Porque agora, se você ficar até esperar acabar o extra forte, a hora que você voltar a comprar o de menta, você não sabe mais qual que é a demanda. Verdade. Tudo bem que nesse caso eu usei um exemplo ruim, porque eles são vendidos fracionados, né? Então você compra a caixinha ali. Então, independente se a demanda é 1, 2, 5, 8, você vai comprar a caixinha com 24, com 48, sei lá. Então não vai fazer muito sentido. Mas isso se torna um problema muito grande. E aí o pessoal, eu atendo drogarias que é assim, eu compro pra drogarias que são assim, se eles tiverem me ouvido, eles sabem de quem que eu tô falando. Então eu tenho drogarias que são assim, não, eu vou comprar do mais barato. Cara, esse comprar do mais barato talvez te faça economizar 20 centavos, 30 centavos num item, que a hora que você multiplica isso por 200 mil itens vendidos no mês, se você conseguisse fazer isso pra todo mundo, dava um valor significativo, dava. Só que o quanto você tem que investir numa equipe de compras para conseguir dar conta dessa zona que está sendo feita e o problema que você está causando na sua venda por causa da ruptura é muito grande. Quantas vezes eu falo assim, por que você está sem água? Ah, porque eu estou esperando a água entrar de promoção para eu comprar. Quanto você vai ganhar? 10 centavos. Quantas águas você teria vendido nesse tempo? 5. Quanto você ganha por cada água? R$1. Cara, você está esperando ficar 10 centavos mais barato, mas você já perdeu R$5 de lucro porque você está sem água? Isso acontece muito com fralda, tô esperando a fralda entrar de promoção. Olha aí. E aí fica com a fralda É o Santo Davi, né? Que chega com a lógica clara e retardada pra uma é um negócio tão doido que eu viro o pessoal. Esse exemplo é muito prático. Você tem lá um leite, que você compra ele a 36 e você vende a 39, porque margem de leite é minúscula, mal paga o imposto. Leite é o que a gente chama de gerador de tráfego, que a gente consegue trazer as pessoas, né? Então você compra a 36 e vende a R$ 39,90. Aí o leite vai para R$ 39,90 do nada. O que as pessoas pensam, né? É comum de pensar. Não vou repor. Para que eu vou repor e vou pagar a preço de custo, né? A preço da minha... Porque eu vou vender a preço de custo. E ela não repõe. E aí ela fica ali 15 dias, 20 dias, 30 dias sem leite. Isso, logicamente, vai diminuir a venda de outros produtos ali infantil, de papai e mamãe e assim por diante. Aí a minha pergunta que eu sempre faço é assim, ó. Você... comprando a R$ 39,90 e vendendo a R$ 39,90, qual margem de lucro você tem? Zero. R$ 39,90, R$ 39,90, zero. Sim. Quanto de margem de lucro você tem quando você não vende? Zero. Já que você tem zero, por que você não tem zero atendendo seu cliente em vez de ter zero sem atender seu cliente? Porque no outro eu tenho zero, mas eu estou atendendo ele. Eu não vou precisar contratar mais gente para poder vender aquele leite. Então meu custo fixo vai se permanecer. Então por que você não... vende ele, mesmo com custo zero, e atende seu cliente, do que você não ter o produto, continuar com custo zero e não atender o cliente. Então, são algumas coisas que, às vezes, a gente pensa tanto no resultado do produto, mas quando a gente for falar de precificação em alguns dos nossos podcasts, a ideia é pensar na precificação e na margem do todo. Se a gente se prender a pensar no produto, eu não vou ter coragem de vender um anticoncepcional, que é um produto atrativo para as mulheres, eu não vou ter coragem de vender ele com 0% de margem. Só que é importantíssimo talvez eu vender ele com 0% de margem ou com 10% de margem que seja, para gerar atração, fidelização, porque aí o montante da minha drogaria, os outros 4.999 SKUs, né, que são os produtos, vão fazer o papel de eu fechar o meu ponto de equilíbrio e gerar minha lucratividade. Ô, Davi, nossa, isso é muito interessante, né? Porque, assim, o pessoal acaba que parte por uma linha. E, assim, óbvio que eu sei porque o empresário, não só da farmácia, mas ele tem o tempo inteiro, ele tem que tomar decisões o tempo todo. E como ele não está embasado em um estudo, em uma experiência, acaba que ele fica tentando fazer alguma coisa para poder resolver. E isso acaba piorando a situação. Perfeito. Né? Agora, você tinha falado, você chegou a citar 2 vezes, 3 vezes sobre o genérico, né? E eu queria voltar só um pouquinho atrás aí, porque eu queria, isso é uma curiosidade mesmo, saber se o pessoal, quando vai fazer aquela primeira compra lá atrás... Eles ainda têm resistência em pedir genérico? Ou essa resistência diminuiu? Como é que você vem vendo, assim, ao longo dos anos que você faz essa consultoria, a aceitação dos compradores, pelos fornecedores, dos genéricos? Como é que vem sendo isso? Isso mudou bastante, tá? Eu não vou saber exatamente o ano em que isso aconteceu, mas o processo hoje de aprovação de um medicamento genérico ou de um medicamento referência, né, que é o marca, ele é o mesmo. Então, antigamente não era. Realmente não era. Ah, não era? Não. Hoje ele é o mesmo processo pela Anvisa, ou seja lá qual é o órgão responsável pela aprovação. Ele é o mesmo processo. Hoje o genérico, a gente consegue vender ele muito mais barato e ter a margem muito mais barata por causa dos benefícios fiscais gerados
pelo genérico. Então, a taxa de produção, do volume, não precisa de patente. Então, referência tem patente. O custo de manutenção de uma patente é muito grande. Então, é aquele laboratório que investiu para descobrir aquela combinação de moléculas. Quanto de grana que ela gastou para fazer aquilo? E aí ela tem que ir lá, gastou anos de história, de desenvolvimento, de ciência, para conseguir desenvolver aquela combinação, para depois vir um Zé Ruela, né, entre aspas, e produzir aquilo sem o custo do negócio. Então, ele tem aquele benefício de ser a marca referência durante X anos, e aí, logicamente, a margem vai ser muito menor, porque ele é caro. Ele é caro. E aí, logicamente, a margem é menor para se pagar em relação àquela produção em si. O genérico, a gente tem uns benefícios fiscais, a gente não tem custo de patente, a gente não teve custo de desenvolvimento, então a gente consegue ter margem maior. E o pessoal acha que o genérico é mais barato porque tem farinha, né? Porque tem sei lá o que eles acham que tem no meio. Mas não tem nada disso. E tem próprios donos de farmácia que não gostam. Logicamente, Paulo, existem laboratórios mais conceituados e existem laboratórios menos conceituados. O processo de aprovação de um medicamento é muito consistente, mas depois a manutenção e construção dele não é. Então, logicamente, tem laboratórios de pouco nome, onde a gente tem que, de fato, tentar evitar, até para não vender coisa errada para os nossos clientes em si. Mas hoje o processo de aprovação e de produção é muito parecido para os dois, tá? Então, resumindo, hoje o dono de farmácia, ele diminuiu bastante a resistência, os compradores também e até mesmo o público. Então, a gente vê um aumento na venda dos genéricos e dos similares também, em detrimento ao referência. Não quer dizer que o referência é ruim, eu falo que o equilíbrio é muito interessante, né? O referência, que é um marca, ele é o receituário. Então, antigamente, você vai ver que o receituário sempre trazia o nome do medicamento, referência, né? Sim. Hoje em dia já tem médico que prescreve até a molécula. Se você quer comprar o genérico, você compra. Se você quer comprar o ético, você compra, você escolhe, né? Mas que eles falavam que o médico, quando receitava, ganhava uma parte. Existia isso mesmo? Não, existe. Mas como é que ele vai rastrear que o cara foi na farmácia e comprou? É muito pouco, tá? Eu acho que na minha história, isso eu peguei 1 ou 2 drogarias que faziam isso. Em manipulação, isso é comunzaço, né? Tá. Em farmácia, manipulação. Isso é muito comum. Então, tem-se a visitação para pedir indicação, e aí ele ganha um percentual da receita. Então, isso existe. No varejo em si do industrializado, vamos dizer assim, né? Do farma, isso acontece em alguns que eu já conheci, mas muito pouco. Inclusive, saiu uma reportagem na TV, não lembro se foi esse ano ou ano passado, de que a farmácia pedia a retenção da receita para exatamente fazer o pagamento de receitas que não precisam ser retidas, tá? Porque existem receitas que precisam ser retidas, os controlados, etc. E receitas que não precisam de serem retidas. E mesmo assim eles pediam para registrar lá o registro do médico, etc. E pagar as devidas bonificações. Mas, assim, eu encontrei isso eu acho que hoje, nos últimos anos, eu não encontrei ninguém que faça isso. Mas existia. Manipulação tem. Eu ouso dizer que talvez 50%, 60% das manipulações ainda façam isso, tá? Porque realmente a manipulação tá trabalhando mais o conceito da marca dela, já é algo mais boca a boca, de indicação, aí já faz um pouco mais de sentido. É igual lente de óculos, né? Antigamente você só tinha lente de óculos, não, agora hoje você tem a tal não sei o que, a tal não sei o que, aí o médico só que tem essa lente. E tem outra coisa importante também, aqui quando eu falei dos médicos em relação à farmácia, eu disse a relação dos médicos com a farmácia. Sim. Agora, os médicos com a indústria, aí já é outra coisa, a indústria fica sim em cima dos médicos. Olha, fica, o de receituário fica sim em cima. O que o senhor costuma mais prescrever? Vai lá em um nutricionista, o que você costuma mais prescrever para emagrecer? Agora põe a Ozempic aí no meio. Agora começa a pôr Ozempic. E aí eu confesso para você que eu não sei como funciona essa combinação ali por trás. Mas eu já vi que eles inclusive deixam até umas caixas ali para é como se aí uma pergunta, é como se você nossa, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que é uma coisa a ver com a outra, não, tá? Só tô falando modelo de negócio, tá? Mas é como se fosse, por exemplo, o traficante que o cara não sabe, nunca fumou maconha. Eu tô falando, gente, ó, atenção. É tudo droga, né? Exatamente, drogaria, né? Mas nunca fumou maconha, por exemplo, a primeira ele dá de graça. Seria mais ou menos isso, essa ideia, quando deixa um tanto de caixinha pra pessoa começar, você vai precisar, não que o médico vai forçar alguém a tomar isso sem precisar, mas na necessidade, esse aqui
eu já te dou, é pra ter esse eu acho que será? é mais pra ter a experiência e a confiança, né? Por exemplo, hoje você vai num dermatologista, eu já fui em dermatologista, minha esposa, meus filhos, 99% das vezes a gente sai de lá com uma amostrinha, né? Ah, não, esse daqui é um ótimo shampoo pra barba, pra pele ressecada. Por quê? Porque eles querem que você entregue aquilo, utilize aquilo e, consequentemente, você fala, nossa, realmente melhorou. Mas eu acho que seria mais confiando no resultado e na indicação do que necessariamente para algum vício como a maconha. Não! Claro. Mas eu acho que é nesse sentido, né? Então, dermatologista é rei disso, né? Pelo menos eu nunca fui num dermatologista que eu não recebi nenhuma amostra. Até os próprios pediatras em si, quando meus filhos preciso tomar uma vitamina, eu tenho que ir a amostrinha da vitamina. Não, você tá muito próximo de dermatologista. Se eu te contar que eu nunca fui em dermatologista, você não acredita. Já fui, minha esposa vai, olha pra você ver. Não sei nem a cara de dermatologista. Ô, Davi. A cara é caro. Davi, deixa eu te perguntar. Voltando ainda naquela parte que a gente tá falando do pessoal, né? Que vem estruturando a farmácia. Aí eu fico pensando, o ovo e a galinha, né? Ele compra, a pergunta ele compra hoje, o primeiro estoque é pro tamanho que ele vai ter da farmácia, ou ele precisa escolher um tamanho da farmácia pro estoque que ele precisa ter? Isso é muito legal. Como é que é isso? Tem o que normalmente se faz, né? Não é o certo, mas o que normalmente se faz. Davi, vou abrir uma farmácia, tenho 100 metros quadrados e tenho X mil de investimento. Aí nós vamos fazer uma conta, né? Hoje a gente fala que é mais ou menos 50, 55 SKUs por metro quadrado, ou seja, a variedade de produtos que cabe. Então, se ela vai ter 100 metros quadrados, cabe 5.500. E aí a gente vai falar, 5.500, aí você vai precisar de mais ou menos 310 mil, 315 mil de valor de investimento aproximado, pode ser mais ou menos, baseado no que a gente foi escolher da região. Só que aí acontece que a hora que a gente vai ver onde é a farmácia é numa drogaria de bairro, onde gira em média 3 mil SKUs. Aí não tem como você fazer uma farmácia bonita com 3 mil SKUs, e se você jogar 5.500 SKUs, saiba que aquela drogaria vai ficar, logicamente, o produto vai demorar 1, 2 anos e vai chegar a vencimento, tá? Então, o que é comum fazer? Definir o mix de acordo com o tamanho. Infelizmente, o pessoal define assim, vou colocar 5 mil porque tem 100 metros quadrados. Vou colocar X mil porque tem tantos metros quadrados. Mas o certo seria o estudo prévio disso. Essa região você tem um potencial de faturar 300 mil reais. 300 mil reais para fazer esse faturamento, você vai precisar de mais ou menos X mil SKUs. X mil SKUs você precisa só de 80 metros quadrados. Então, se você tem um local de 100, cara, passa um drywall ali, deixa ele livre para quando você expandir. E se precisar aí, você tem para onde crescer. Mas não faça tudo de loja não, porque o pessoal tem um conceito de que ter loja grande é bom. Só que assim, ter loja grande exige muito produto. E exigir muito produto num local onde não tem-se a ideia de ter muitos produtos, né? Não tem como ter muito produto, você gera um problema que aí vai ficar feio ou você vai ter que colocar muito dinheiro em estoque. Isso funciona também ao contrário. A pessoa vai colocar uma loja num lugar super bacana, super movimentado, que tem uma Raia Drogazil, que tem uma Araújo, ou que tem qualquer outra drogaria que tem um mix interessante, e você vai abrir com 35 metros quadrados. Cara, 35 metros quadrados, nem que se eu quiser pendurar gôndola na prateleira, não vai caber nem 2.000 SKUs. 2.000 SKUs deve ser um quinto do que uma raia deve trabalhar. Então, assim, você vai perder, porque a hora que o cliente vir aqui e ver que não tem o que ele quer, por mais que você tenha os outros preços maravilhosos, ele sempre busca a conveniência em si. Então, principalmente clientes dessas grandes redes. Então, ele vai ali e ele vai permanecer comprando onde ele sabe que tem. Legal. Então, na verdade, seria primeiro entender qual que é o potencial de faturamento. Baseado no potencial de faturamento, aí sim você define quantos SKUs e, consequentemente, quantos metros quadrados você precisa. E desses SKUs, a gente tem uma porcentagem que você fala que seria remédio, ou não, isso aí seria mais a questão da quantidade mesmo? Não, remédio em si, basicamente uma farmácia, independente do tamanho, nós vamos ter tudo. Ah, tá. Nós vamos definir um mix bem completo. O que é aquele básico que é mais, que você falou. É o base, assim. Você, talvez, uma farmácia maior, você vai ter 3 laboratórios da mesma molécula. Então, você vai ter um laboratório mais conceituado, um laboratório médio, um laboratório baratão. Mas faz sentido? Faz. Por exemplo, você ter Tilenol e paracetamol numa mesma farmácia? Faz demais. Porque hoje você tem um cliente que vai chegar lá e ele quer a dipirona X e tem um cliente que fala assim, me dá a dipirona, qual? A mais barata. E se você não tiver a mais barata, ele vai lá no concorrente e fala assim, putz, mas sua dipirona é de, sei lá, vou chutar aqui, tá? R$6, a dipirona dele é de 3,
Pô, mas espera a minha é do laboratório X, que é o laboratório mais conceituado, dele é do Y. Mas eu não quero laboratório, eu quero preço. Então, as farmácias mais consolidadas, as farmácias mais trabalhadas, a gente sempre sugere que, principalmente nos genéricos, ele tenha pelo menos 3 opções. O top, o médio e o combate. Sim. Então, nós vamos ter ali um mais lucrativo, que normalmente é o mediano, onde a gente, é o que a gente vai indicar. Se o cara deixar a gente indicar, a gente vai indicar o mediano. Nós temos o top, que é aquela pessoa que procura, que a gente tem parceria, que são marcas mais consolidadas. E nós temos o baratão, que é aquele assim, nós fizemos cotação e eu não tô nem aí para que laboratório que é. Pode ser o laboratório Patotinha, que não tá nem aí. Mas, se o cara quiser preço, eu tenho preço aqui, tá tudo bem, porque eu quero é concorrer mesmo. Legal. Então, a gente sugere isso. Agora, o que é mais difícil na montagem de um mix de uma drogaria é a parte de não medicamentos, né? Que a gente fala de perfumaria ou de bem-estar ou coisa nesse sentido. Porque aí sim, essa tem uma variação muito grande. Será que eu vou colocar aquele shampoo de R$150 ou eu vou colocar só o mix de shampoo de R$8? Porque medicamento, ô Paulo, se ele custar R$100 e você precisa dele, você vai arrumar um jeito de comprar. Agora, o shampoo, se ele custa R$100 e o de 8, na teoria, também lava seu cabelo e você não tem R$100, você vai comprar o de 8. Então, uma é demanda consciente e desejável, a outra é uma demanda consciente, mas não desejável, né? Eu não compro Dorflex porque tô afim, nossa, eu acordei com vontade de tomar um Dorflex. Ninguém toma um medicamento porque quer. Tem alguns sim, né? O Ozempic, por exemplo, é um medicamento, a pessoa toma porque quer emagrecer. Tem alguns outros nesse sentido, mas a maioria não, né? É uma demanda empurrada aí que não tem muito que o cara escolher. Legal. E deixa eu te perguntar, muita gente fala... Hoje não vou falar que é uma polêmica, mas é uma discussão aí que divide opiniões, né? Eu sei que você já tem uma opinião formada em relação a isso. Não é polêmica, viu, Davi? O Davi já pensando assim, o que ele vai falar? Não. Sobre a classificação ABC, né? A gente tá falando disso tudo, eu acho que vem muito a calhar da classificação ABC. Na sua opinião, hoje ela ainda para a farmácia, ela é essencial, essa classificação? Se sim, assim, se você pudesse trazer uma formulazinha aí, não secreta, mas um hack em relação a isso, como é que o pessoal pode entender isso aí para a farmácia? Tá, é assim, na minha percepção, ô Paulo, tudo que é extremo, ele é prejudicial. A curva ABC, eu trabalho com estatística tem muito tempo, então a curva ABC ele é um modelo de classificação do estoque, né? Então a gente vai pegar os produtos e vai classificar de acordo com o seu giro. Sim. São os produtos de curva A, aquele que tem uma maior representatividade, o B e o C. A gente fazer tudo em cima da curva ABC é um caos, não vai funcionar. Eu não vou definir, por exemplo, eu vou montar um mix de uma farmácia só com curva A, Davi. Eu vou abrir uma farmácia e só tenho 30 metros quadrados. Então eu vou pegar o curva A, porque o curva A representa 60%, 70% do faturamento de todo o varejo farm em cima daquele, eu vou colocar só curva A. Provavelmente você não vai faturar nada e vai falir. Porque não tem mamadeira no curva A, não tem chupeta, não tem um monte de produto ortopédico, não tem um punhado de produto no curva A, que eles são essenciais para a manutenção de uma farmácia. Então, por exemplo, definir mix em cima de curva ABC é um caos. Porque aí você não vai ter nada, você não vai ter variedade. Pra você ter ideia, uma drogaria que tem 8 mil produtos, a curva A dela, que eu vou dizer aqui na nossa metodologia, que é 60% do faturamento, vai estar ali em 500 produtos. Dá pra você abrir uma farmácia com 500 produtos? Pois é. Não tem jeito. Você vai ter, né, cabe nessa mesa aqui 500 produtos quase. Então, não tem como, tá? Mas você já pegou gente que fazia isso? Não, nós temos pessoas que querem abrir farmácia falando assim, não, minha farmácia é um pouco mais gourmetizada, eu não quero ter shampoo cedo, eu não quero ter tal coisa, eu só quero ter o curva A. Mas a gente é muito claro, fala assim, ó, eu vou montar o mix como ele tem que ser. Se depois você quiser tirar, fique à vontade, porque aí a decisão foi sua, você saiu contra a consultoria. Mas eu vou montar ele da forma correta como tem que ser. Porque se eu tentar montar só curva A, não vai dar certo. Não quer shampoo cedo por que você fala? Porque de repente você fala, não, que eu tô na zona nobre de uma cidade onde o pessoal não usa cedo. O pessoal então, usa que é o shampoo de 300 pila. Não. Então escala você esquece também. Não, de jeito maneira. Não vai pôr escala, não vai pôr Rexona aqui, não vai pôr nada, não, porque isso aí é de curva B e C. Assim, agora não é Rexona, é a Bolve. É a Bolve. Não, a Bolve, então os caras pulam fora. Então, tem muita gente que pensa assim, sabe? Então, na minha percepção, a curva ABC é muito útil para várias tomadas de decisões. Você só tem que tomar cuidado, assim como qualquer classificação do que é importante e o que deixa de ser importante, porque tudo isso muda de perspectiva. Talvez essa água
não seja importante pra mim a hora que eu tô num resort que é all inclusive. Mas a hora que eu tô fazendo um podcast com a boca machucada, essa água pra mim equivale ouro. Então ela tem um grau de importância talvez muito maior do que uma cerveja. Enquanto a hora que eu tô numa balada, a cerveja tem um grau de importância muito maior do que a água. O que eu quero dizer com isso é que é perspectiva. A curva ABC ela tem que saber ser utilizada para ela ajudar, mas que ela ajuda demais, ela ajuda. Principalmente na definição, sim. Se eu tô tendo um problema financeiro e eu tô num processo de falência ou qualquer coisa do tipo, ou tô num processo de reestruturação e eu preciso garantir a minha sobrevivência, Paulo, foque no curva A e no curva B, porque os dois juntos representam 90% do seu faturamento. Deixa o curva C, por enquanto, de lado, apesar de que ele vai sim te prejudicar, mas entre uma escolha, né, entre perder o braço ou o coração, perca o braço, porque você sobrevive sem o braço ainda. Agora, sem o coração, você não vai sobreviver. Então, é um pouco desse conceito, sabe? Então, funciona para muita coisa, para estoque de segurança, para entendimento de repente fazer um cruzamento com os dados de mercado e entender quais produtos o mercado tá vendendo bem ou não. Porque se esse óculos ele é curva A no meu bairro e pra mim ele é um curva C, cara, tô vendendo errado. Meu preço tá ruim, tá mal posicionado, meu vendedor não sabe vender esse óculos, alguma coisa tá acontecendo. Por que todo mundo tá vendendo esse óculos e eu não? Então isso é ótimo para eu fazer uma comparação com o meu desempenho. Então, a curva ABC serve para muita coisa. Então, mas é isso que eu ia... Essa já era a próxima pergunta, inclusive, para te fazer, que é assim... Hoje, essa curva ABC, ela é igual para todo mundo? Ou ela vai variar Ela varia. Sabe? Porque, assim, o que a gente poderia pensar então se ela varia, até que ponto que, então, eu consigo comparar que isso é um problema meu ou isso é porque, cara, provavelmente você já viu demais. Mas aqui... No meu bairro é diferente. Mas aqui... E, na verdade, você olha, o problema não é o bairro, o problema é ele, né? Como é que é essa variedade, assim, pro pessoal também não despirocar na ideia de... Não, mas é porque no meu bairro é diferente, então essa curva não vai funcionar, por exemplo. A gente vai ter que trabalhar algumas micro-regiões para fazer comparativos justos, tá? Eu vou te dar um exemplo. A gente estava fazendo um projeto lá na Bahia, por exemplo... onde nós estávamos atendendo uma drogaria que está perto do litoral, por exemplo, e uma drogaria que não está perto do litoral. A curva ABC é completamente distintas e ainda por sazonalidade. Na época de férias, fralda de piscina é um curva A. Em época que não é de férias, fralda de piscina é um curva C. E vende mesmo, Davi? Ou se vende. Sério? Fralda de piscina? Então, se você pega ali, a gente atende um cliente também em Alagoas... Um abraço pro Lucas aí que conhece a gente. Quando a gente vai fazer, quando chega ali no final do ano, que é a época sazonal e aí aumenta muito a venda, gente, esquece demanda de sistema, esquece curva ABC e vamos calcular na unha, porque se eu for usar curva ABC, é totalmente diferente. Talvez é melhor eu pegar o mesmo período do ano passado para eu entender o que vende bem e os volumes e aplicar uma demanda de estoque, do que eu pegar o meu estoque recorrente e tentar fazer alguma compra em cima disso. Isso é muito comum em drogaria que está no litoral, por exemplo. Então, a curva ABC ela não é igual para o Brasil inteiro, logicamente. Até para a mesma cidade vão ter curvas ABC diferentes. Uma drogaria que está dentro de um bairro é um de jeito, uma drogaria que está num distrito industrial ele vai ser de outro jeito. Uma drogaria que está dentro de shopping, conveniência é o principal produto de curva A. Porque o pessoal está trabalhando lá nas lojas, etc., vai comprar aguinha, vai comprar o chocolate, vai comprar alguma coisa do tipo, vai comprar um esmalte. Aí esses produtos costumam se tornar curva A muito mais do que os que normalmente são curva A numa farmácia tradicional. Então assim, muda. Por isso você precisa comparar pera com pera. Você não pode comparar pera com banana que vai dar errado. Então você precisa pegar ali uma região, segmentar aquela região e fazer a comparação com aquela região. Agora, se no meu bairro ou em outras drogarias de bairro da mesma cidade, do mesmo lugar... eu tenho o giro desse óculos e tá vendendo... Eu tô falando do óculos, mas assim, não chega nem a ser brincadeira. Tem farmácia que tá vendendo óculos. Vende óculos. Os óculos já com grau já. Não, com grau? Com grau já. Tá brincando, tem drogaria que já vende óculos com grau já. Então, e virou curva A. Por que não? Porque não, fone de ouvido. Tem verdade. Farmácia que vende fone de ouvido. Põe uma farmácia numa rodoviária pra você ver se não vende fone de ouvido. Vende fone de ouvido pra caramba. O pessoal vai viajar, esqueceu o fone de ouvido, vai na farmácia, tem um fone de ouvido por 15 pila, compra pra caramba. Um carregador de celular. Agora você coloca isso talvez em uma outra
talvez dentro de um shopping onde já tem lojas especializadas para fone de ouvido, ninguém vai pensar em ir na farmácia para comprar isso. Verdade. A pessoa vai comprar diretamente nas lojas especializadas. Então muda. A curva ABC ela vai mudar de acordo com o posicionamento daquela região, tá? Por isso tem que fazer um estudo bem específico. Nossa, estudo do lugar mesmo. Tem que ser um estudo ali do lugar. Inclusive, em um dos nossos primeiros episódios, que foi com o Fred e com o Divino. Um abraço pro Fred e pro Divino. Queremos vocês aqui também presencialmente para fazer uma segunda, não é? Eles vão vir pra cá em agosto. É mesmo? Mentira. Vamos já marcar, hein? Vocês podem a gente fazer um aqui. Fazer um super podcast. Pensa. Nós vamos ter uns 4 clientes aqui conosco em agosto, que são parceiraços nossos. Eu fiz Vamos fazer as rodadas presenciais. A gente podia fazer um podcast, chamar todo mundo aqui. A gente faz uma mesa redonda e bate um papo com eles. Total. É isso. Eles, trazendo um pouco, né, da história deles. O Divino, ele trazendo, não, tanto que a farmácia na cidade dele é importante como um ponto de referência de aquilo lá que a gente já tinha falado, né? Como um lugar que as pessoas se sentem seguras, acolhidas, acompanhadas, né? E isso também, considerando esse ponto, vai também afetar, né, nessa curva ABC. Né? Esse cuidado que a farmácia tem que ter pela variedade de produtos que ela também precisa ter. Né? Porque, como você disse, ela tá lá não é só para poder comprar algo porque ela tem dor, né? Mas porque ela quer ser acompanhada também, né? Até a forma como a equipe ela se empenha muda a curva ABC. Então, se eu tenho uma linha de produtos, que eu tenho uma parceria e minha equipe ela tá bem alinhada com aquilo, ela tem um comissionamento interessante, um incentivo, qualquer coisa nessa pegada, aquilo se torna curva B ou A por causa do desempenho da equipe, enquanto em nenhum outro lugar aquilo é curva A ou B, ela é uma curva C, mas a minha equipe transformou aquilo em curva A. Então, assim, tem diversas variáveis que vão entrar no jogo para definir isso, né? O importante que a gente tem que ter eu entendendo a minha região e entendendo o meu público, eu tenho que ter um mix para eu conseguir atender aquele. Então, eu abri uma drogaria, defini de 5.000 SKUs. Eu tenho certeza que até completar 2 anos, daqueles 5.000, 1.000 você vai ter que desativar e trocar por outro, porque de repente não deu o resultado que queria. De repente ele era curva A, mas ele era curva A na farmácia a 2 quarteirões daqui, porque o cara tem uma parceria com a marca e ele consegue pagar R$10 de incentivo pro balconista vender ele. Já você não consegue fazer isso. Então quem transformou esse produto em curva A foi o teu concorrente ali e você não tem o mesmo ecossistema que ele para conseguir construir isso. Tira aquele e dá espaço para o próximo. Então não tem problema em você errar na definição do mix. O problema é você errar na definição do mix e, de certa forma, não fazer a correção adequada dele. Então, o curva D, que a gente chama de curva D. Então, né, a gente tem a curva ABC e o curva D é aquele produto que não vende. Porque se ele é A, B e C, ele tem um percentual de participação na venda. O D é aquele que não vende. Ter curva D, toda farmácia vai ter. Impossível não ter. O que é o errado? O errado é você deixar o curva D lá até ele vencer. Então, é porque você deixa o curva D lá até ele vencer. Mas se ele não vai vender, como é que é? Você faz alguma ação comercial, faz promoção, faz uma ação, uma campanha interna, pega aqui os curvas D e fala assim, Paulo, a partir de agora esses produtos são curva D, eles valem 1 ponto. Quem da minha equipe juntar mais pontos até o final do mês, vai pagar uma viagem para Caldas Novas. Cara, gira isso. Pega essa grana desses produtos e coloca mais produto diferente no lugar. Você não precisa nem de capital para isso. É muito comum na nossa consultoria. Eu fui lá, comecei a atender o Paulo. O Paulo vende 200 mil e tem 350 mil em estoque, que é um estoque relativamente alto para quem fatura 200. Quando eu fui analisar o estoque do Paulo, eu vi que ele tem 80 mil de curva D, de produtos que não giraram nos últimos 100 dias. Eu falei 80 mil, mas é pouco. Tem muita gente que tem 200, 150 mil em curva D. A gente já pegou cliente que tem 2 milhões em curva D. Nossa. Aí você pega esse produto, faz uma precificação diferente, um posicionamento diferente, faz uma brincadeirinha com a equipe, você coloca 200 mil no caixa. Cara, em um mês. E esse 200 mil, na teoria, ele passa direto dentro dos seus demonstrativos financeiros, porque não tem reposição daquele produto, porque você não vai repor ele mais. Ele entra direto para você como fluxo de caixa. Pega esses 200 mil e investe em outros tipos de produto. Porque aí você vai girando sempre os produtos curva D, diminuindo eles. Porque aí o curva D que você errou, vendeu e colocou outro no lugar, esse virou C. Aí sempre vai diminuindo curva D. Então é um movimento cíclico. E é muito legal, porque aí você consegue fazer dinheiro, colocar produto novo na drogaria sem precisar de 1 centavo. Davi, antes da gente poder ir para a pergunta sobre tendências, né? Mas me conta uma coisa, que a gente tá aproveitando dessa curva D agora, né? Davi, qual produto... Olha aí, hein, gente? É mais uma polêmica, hein? Qual produto Davi, pessoalmente falando, não recomenda, que você já viu demais em farmácia, não recomenda de jeito nenhum alguém comprar para uma farmácia que fala assim, fuja desses produtos aqui, que isso aqui é
é fria. Eu vi muito pouca gente se dando Dá bem. certo. Assim, a farmácia, cara, tá ganhando um espaço tão interessante no mercado que eles estão pegando espaço de supermercado, espaço de conveniências, espaço, tá? Futuramente até de distribuidores de bebida. Então, assim, tá pegando muito espaço. Coisas que funcionam em um não funcionam em outros. Coisas que eu vi que tá perdendo um pouco de espaço em supermercado, talvez isso não seja... em farmácia. Talvez não seja a realidade de alguém que tá nos ouvindo. É a parte de maquiagem. A maquiagem em si, que as farmácias costumam trabalhar isso muito forte, tem se tornado um problema muito grande. Primeiro por causa do espaço, tem que ter um espaço mais bonito, ter um espelho, tem que ter as demonstrações e etc. E o vencimento ele é muito alto, vence muito a maquiagem em farmácia, mas muita mesmo. Então, logicamente, uma farmácia conceito, que está numa zona mais nobre, que tem um público, ele tem que colocar. Mas quando a gente fala de uma drogaria de 80 metros quadrados, talvez uma drogaria de bairro, talvez... são coisas que a gente tenta fugir, tá? Talvez coloque uma coisinha ou outra, mas não investindo muito nessa área. Mas pra criança. Porque dá problema. Cara, tudo pra te falar que a área infantil em farmácia tem dado muito resultado, tá? O Fred em si vem Não, eu falo mais aquela maquiagem de boneca, né? Aquela que eu comprava no 99, então, mas esses são legais de ter até. Não, sim, então, falo assim, maquiagem só se for assim. Só se for assim, porque, cara, você pega o Fred, que tava com a gente aí nos podcasts, ele tem uma área de brinquedo, quando ele reformou a farmácia, muito legal. Não é comum uma farmácia despender tanto espaço como ele em brinquedo, e dá super certo. Por quê? Ele tá numa cidade menor, não sei se tem, tá, Fred? Me corrija depois. Mas não deve ter muita opção de lojas especializadas em brinquedo. Normalmente a pessoa, quando quer comprar um brinquedo um pouco melhorzinho, tem que comprar na internet. Verdade. Comprar na internet tem que esperar 7, 10, 14 dias pra chegar. Né? O menino quer brincar agora, é um aniversário ou é alguma coisa do tipo. Você vai lá, compra um pouco mais caro e se tem. Então, funciona muito bem. E não é comum. Você não pega farmácia com uma área de brinquedo grandona. E funciona super bem. Eu falaria pra muita gente colocar brinquedo? Não. É um caso específico lá que funciona muito legal. E pra quem tem espaço e tá numa cidade pequena, eu acho legal. Agora, pegar uma drogaria em Goiânia, por exemplo, em Uberlândia, e colocar uma área de brinquedo como aquela, eu não acho que daria o mesmo resultado que lá. Mas Uberlândia passa mais gente, mas tem o shopping, onde tem a ReHap, tem a PB Kids, tem qualquer outra coisa ali. Então não faz tanto sentido. Muito parecido com suplementação. Suplemento toma muito espaço. Verdade. A whey é grande, o hipercalórico é grande, por isso que as farmácias trabalham com aquele tradicionalzinho, que é a creatina, o BCAA e etc. Mas tem farmácia ainda que gosta de trabalhar com a parte muito grande de suplementos. Na minha percepção, para 70% dos casos, também não dá muito certo. Principalmente em cidades maiores, porque tem lojas especializadas. Agora, numa cidade, mais uma vez, vamos voltar no caso do Fred, onde dificilmente tem-se a lojas especializadas, a pessoa acaba o whey dela, o BCAA dela, a creatina dela, tem que comprar na internet, vai demorar, o cara paga 20, 30 pila mais caro porque não quer quebrar a dieta dele, porque ele quer seguir. Então tá tudo certo. Então a mais grande parte dos casos, as pessoas que investem um espaço muito grande em suplemento, vencimento, já tá queimando tudo aí e pra sair. Mas cada caso é um caso. Tem lugar que maquiagem vai dar super certo, tem lugar que maquiagem não dá certo. Esmalte, o tanto que vence, cara. Esmalte é rei as farmácias colocarem aquele cestão e jogar tudo dentro daquele cestão pra queimar. Verdade. Porque como é muita cor, muita variedade, muita coisa, você tem que ficar comprando demais. E aí esse negócio vence. Não tem como não ter esmalte. Verdade. Não tem como não ter esmalte. A maquiagem eu acho que já tem como não ter em alguns casos. O esmalte já não tem como não ter. Você tem que saber viver com isso. Cara, você falou de farmácia em cidade menor, né? Eu lembrei, não sei... Você já foi em algum vilarejo, assim, de 500 pessoas? Não. De 400... Você nunca foi uma coisa assim, ô Davi? Acho que a menor cidade que eu fui foi a do Divino. Sério? Quantos habitantes? Alexandrita, talvez, sei lá, uns 2.000 deve ter. 2.000? Alguma coisa nesse sentido. Já é bastante. Um abraço, pessoal de Alexandrita. Queremos você aqui. Queremos vocês aqui. Não, você tava falando, cara, eu fui num vilarejo, não vou falar o nome, porque depois, né, dá problema. O pessoal de lá é meio perigoso, viu? Cara, eu cheguei lá e não era farmácia, né? Mas era não era mercado, não sei, uma venda. Cara, eu tirei foto, porque assim, você tinha de tudo. Você tinha caixa de foguete,
você tinha fone de ouvido, você tinha botina, você tinha enxada, você tinha peneira, você tinha pão de queijo, você tinha saco de farinha de não sei... Cara, era bizarro. Eu olhei que eu falei, nunca vi isso na minha vida. Será que a farmácia ela vai virar esse mercado de vilarejo, ô Davi? Talvez não nessa intensidade por causa dos controles que se tem pelos órgãos governamentais. Verdade. Né? Mas então tem alguma coisa que não pode ter em farmácia? Tem muita coisa. Na verdade, é limitado o que se pode ter. Por exemplo, tem as leis municipais, elas passam em cima das federais em relação ao que se pode ter em farmácia. Então, quem manda é a cidade. Não sabia. Tem cidade onde não se pode vender produtos com açúcar ou com gordura e etc. Então, você vê, por exemplo, a própria Raia Drogasil. Acho que hoje em dia eles estão começando a permitir mais. Mas você nunca ia encontrar uma Coca, você vai encontrar uma Coca Zero. Você nunca vai encontrar um Trident, você vai encontrar um Trident Zero. Porque não pode vender o produto que tem açúcar na farmácia. E assim é muitas cidades ainda. Você pega, por exemplo, mais uma vez, nossos amigos lá de Goiânia. Goiânia pode. Trindade, que está a 16 quilômetros de Goiânia, não pode. Não pode o quê? Doritos, bolacha, Kit Kat, não pode vender isso. Porque não é saúde. Farmácia é um estabelecimento de saúde. Em Minas, você pega Araújo, que quebrou um monte de barreira. A gente tinha quebrado. Quebrou um monte de barreira, né? Hoje Araújo vende um punhado de coisa, onde em outros locais não se pode vender. Hoje tem farmácia que vende pneu. Presunto mussarela, tem. Não. Presunto cueca, sapato, tem. Pneu? Tem. Onde? Tem. Cigarro Goiânia tem, ué. Você nunca viu isso, não? Acendedor de isqueiro pra acender cigarro. Pneu. Tem cueca. Os cabides de cueca. Pra mim foi o limite eu ver pneu na Magazine Luiza. Você me falar que agora a farmácia tá vendendo pneu, Davi? Tem. Presunto mussarela, bisnaguinha, pão de forma. Tem um monte. Um monte. E aí... a gente vai começando a invadir um pouco o espaço dos supermercados. Antigamente, Paulo, de quem era fralda? Era do supermercado. De quem era desodorante? Era do supermercado. De quem era tintura? Supermercados. Agora isso é nosso. Isso é de drogaria. Os maiores giros estão em drogaria. Então a gente está pegando cada vez mais espaço. Só que isso vai vir uma contrapartida. Desde 1900 bolinha tem aquele projeto de lei para que o supermercado venda produtos isentos de prescrição, né? Medicamentos isentos de prescrição. Então, isso que era uma das perguntas também que eu ia te fazer. Você não acha que isso pode acontecer? Com certeza vai acontecer. Eu só não sei quando, mas que vai acontecer, vai. O Brasil é muito espelhado nos Estados Unidos. Isso lá já é assim. Já é assim? Já. Então, como a gente segue muito o modelo americano, eu não sei em qual presidente vai ser ou quando isso vai acontecer. Eu acho que vai ser na nossa vida, a gente vai estar vivo ainda, mas eu acho provavelmente que isso deve aceitar. Não sei como, né? Porque tem-se um problema, mas peraí, a farmácia precisa de farmacêutico, então o supermercado vai precisar de farmacêutico também. Mas como cada vez mais a farmácia tem entrado, isso começa a virar uma briga, né? De certa forma. E aí eu acho que uma forma de começar a falar assim, não, então peraí, vou liberar pneu, vou liberar tudo pra farmácia, só que em contrapartida, agora os isentos de prescrição, o supermercado também pode. Você tá pronto pra essa briga, Davi? Vai começar. Assim, eu acho que hoje drogaria tem uma força maior do que o supermercado em alguns conceitos, né? Não acho que os dois vão chegar a virar a mesma coisa, né? Não consigo imaginar uma farmácia vendendo um saco de arroz ainda, né? Não, talvez daqui a alguns anos a gente volte a falar sobre isso. Mas eu não consigo imaginar ela com um mix tão grande da parte de alimentos, da parte de higiene, já consigo ver. Agora, da parte de alimentação, assim, um açougue dentro da farmácia, já pensou? Isso eu não consigo imaginar ainda. Mas eu acho que a farmácia tem muito mais a ganhar do que a perder se abrir as portas para os dois lados. Mesmo? Entendeu? Eu iria mais pro... Se eu fosse escolher um time para brigar, eu escolheria o lado da farmácia ainda, porque eu acho que ela tem um potencial maior. Porque a pessoa, para ela comprar um desodorante, um Kit Kat, não gera nenhum sentimento de insegurança, angústia e medo. A pessoa, na hora de comprar um remédio, gera. Ah, tá. Gera. Então, ela é um profissional. Quem é o profissional? É verdade. Não é o caixa do supermercado. É o balconista. Não, o caixa do supermercado tá acabando também, né? Vai virar tudo robô daqui a pouco. Também. Então, assim, ele quer... Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo. Minha filha tava com uma feridinha na boca. E eu tava morrendo de medo de ser herpes ou não. E tem medicamentos que eu poderia passar ali, mas eu preferi muito mais ir numa farmácia. Tentei ligar pro pediatra, não consegui ir numa farmácia. Então, assim, tá com uma feridinha assim, o que eu posso passar? É melhor ir pro hospital ou tem alguma coisa? Eu nunca faria isso no supermercado. Eu vou lá comprar pomada pra passar na boca do supermercado. Não tem pra quem eu consultar. Então eu acho que
farmácia ainda vai estar um passo à frente em relação a isso. Ninguém nunca quer perguntar se eu vou comer aquela marca de arroz. Não, eu escolho. Agora, se eu vou tomar o Dorflex, ou se eu vou tomar dipirona, eu quero perguntar pra alguém. Então, por isso que eu acho que a farmácia ela tem uma pequena vantagem aí nessa briga. O Davi, você falou esses dias, eu te contei, né, que meu siso tá nascendo, gente. Eu tô chegando aos 16 anos agora. E tava contando pro Davi, né, que, nossa, eu fiquei 2 semanas inflamado. Deixa eu te contar, porque senão eu vou começar a rir aqui no podcast. O povo vai estar achando que eu tô rindo, que você tá falando que eu tô lembrando da história. Então já conta a história agora, que foi isso, inclusive, em farmácia. Só que eu não pedi ajuda de ninguém. Eu cheguei e falei, eu quero isso, entendeu? E aí ela foi, não era de prescrição, não precisava de nada. Tava com dor, eu falei, cara, eu acabei de tomar anti-inflamatório, eu não vou de novo sobrecarregar meus rins. Então vou precisar pelo menos uma pomadinha que seja, né, pra diminuir a dor, pra eu conseguir dormir, né? Tá, beleza, fui, comprei, perguntei pra moça, eu queria uma pomada de anestesia local pra boca. Ah, sim, isso aí. Tá, nem perguntei, não falei meu caso, nem nada. Cara, eu, no carro ainda, saí da farmácia, coloquei. Beleza, senti que era alguma coisinha assim, parecendo com... não sei. Aí eu, beleza, tava indo embora, eu sinto que eu tô perdendo as habilidades de engolir. Eu não posso rir que minha boca tá doendo. E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu achei que eu tinha dado uma reação alérgica e minha garganta tava fechando. Porque eu não tava dando conta de engolir, eu não tava sentindo minha língua. E eu fazendo assim, eu falei assim, cara, eu voltei na farmácia pra comprar uma água pra ver se a água descia. Eu falei, moça, tá acontecendo uma coisa. Ah, porque assim, mas você... Assim, coloquei aqui no fundo, né, pra poder anestesiar. E ela falou assim, não, mas dá esse efeito meu. Eu falei, mas o efeito tá na minha garganta. Aí ela falou assim, não, mas tá normal. Aí ela falou, deixa eu ver. Aí ela né, com aquele palitinho lá, ela falou assim, não, tá normal. Eu falei, não tô sentindo, minha garganta tá fechando. Ela falou, não, é só porque sua língua tá anestesiada. Cara, eu levei um susto. Eu falei, nunca mais eu compro nada da farmácia sem perguntar antes. Deixa eu morrer aqui. Cara, eu achei que eu tava fechando a garganta. Eu já tava mandando mensagem pra Jéssica, entendeu? Eu falo, os 2 cachorros ficam pra fulano, o ciclano... Já tava fazendo inventário. Entendeu? Mas essa coisa. Tanto que hoje, cara, quando você vai... Assim, esse negócio de medicamento é muito complicado, né? Quando você vai pedir alguma coisa pra criança, a maioria dos balconistas ou os próprios farmacêuticos, eles falam assim, ó, a gente não indica, a gente não fala nada pra parte de pediatria, né? Melhor ser no médico, pediatra dele. Agora, na parte de adulto, cara, isso já é estudo, né? Eu já comentei isso outras vezes, a farmácia é a principal porta de entrada para a saúde em si, né? Então, muitas vezes você consulta o balconista, só tô com uma... Minha garganta tá ruim, já tem uns 15, 20 dias, não tô afim de ir no hospital, porque saúde aqui em Uberlândia também tá um caos, você vai no melhor hospital, com o melhor plano de saúde, você ainda fica 6 horas na fila, então muitas vezes você prefere ir só na farmácia comprar uma pastilha ou alguma coisa nesse sentido. E os caras direcionam, sabe? Então você sente a confiança, fala, não, peraí que eu vou perguntar ao farmacêutico, tá tomando alguma coisa pra ver se tem contraindicação. Então as drogarias que prestam esse tipo de serviço, eles ganham espaço. Eu acho muito difícil o supermercado fazer isso. Porque supermercado é autosserviço. Farmácia tem o autosserviço, tem ganhado mais espaço o autosserviço? Tem. Mas eu não consigo imaginar farmácia sem um balconista. Né? Tem-se hoje as tecnologias, né, para diminuir cada vez mais, mas não é a farmácia é sobre gente. Gente atendendo gente. Eu acho que farmácia é sobre isso. Ah, Davi, a gente foi nas feiras, né, esse ano. Sabe aquelas máquinas de coca que você coloca R$2 e aperta lá, Coca-Cola e cai a coca? Tem disso agora para remédio. Tem lá os OTC, você coloca e vai. Até aí tudo bem, mas se começar a automatizar demais isso e perder o contato gente pra gente, aí sim eu acho que a gente vai ter espaço pro supermercado tomar a nossa área, sabe? Mas enquanto a gente tá falando de profissional atendendo gente, isso a gente tem uma vantagem grande aí ainda. E foi, quer ver? Foi um podcast de um dono de farmácia de Porto Alegre. O Léo. Ele me contou uma coisa interessante. Gente, eu não sei, acho que foi o Léo, tenho quase certeza. Não, é o Léo. Que ele me falou que todos os atendentes dele são farmacêuticos. Ou que o interesse dele é que todos sejam farmacêuticos. Por quê? Para exatamente ter esse atendimento personalizado e conseguir atender todo mundo de uma forma super exclusiva. Eu falei assim, cara, isso é muito legal. Você coloca todo mundo especialista ali na área e realmente ele entendeu aí, no caso,
qual que é o A diferencial diferença. disso tudo. Isso, né? isso sim, é legal, mas economicamente isso provavelmente não é viável, né? Hoje o Sim. salário de um farmacêutico ele é muito alto, né? O salário, né? Comparação com o balconista Tudo bem que você pode contratar um farmacêutico como balconista, não tem problema nenhum. Agora, se você contratar ele como farmacêutico, é o piso. Agora, você contratar ele como balconista, tudo bem. Mas eu quero ver um farmacêutico querer ser contratado como balconista, né? A não ser que esteja na cidade não tenha tantas farmácias e não tem emprego, alguma coisa nesse sentido. Só tem a farmácia, só tem ele a ali. faculdade de farmácia, só que não tem farmácia. Não tem farmácia na difícil. cidade, Então, assim, é complicado, porque manter... Hoje eu vejo muito mais ao contrário. Eu acho que tá perfeito, seria genial se nós tivéssemos isso. Mas eu vejo que as farmácias estão indo num caminho... e eu não julgo, tá? Não sou, a nossa consultoria a gente mostra o que é certo, só que eu não sou hipócrita de falar se a pessoa tá fazendo certo ou errado. Ela sabe tomar as decisões dela sobre o nosso direcionamento. Mas tem farmácia que tenta diminuir o farmacêutico. Não, eu tenho um farmacêutico que assina, mas eu vou ter só balconista ali, porque não tem como manter, né? E realmente tem alguns tipos de farmácia com faturamento baixo, ou com estrutura cara, que não tem como manter 2, 3 farmacêuticos para cobrir o tempo integral. E isso em cidade pequena é muito comum. Cidade pequena, a farmácia não tem farmacêutico. Ele tem lá a pessoa que assina, né? O responsável técnico que assina lá, mas é só balconista. É igual o engenheiro elétrico, né? Só leva lá engenheiro a planta civil pra... também, só a prova ali, mas vai embora. Ô, Davi, como é que o pessoal, eles... e aí, obviamente, todo mundo que tá assistindo, né? Tem alguma coisa a ver com farmácia. Como é que o pessoal, eles podem estar o tempo todo... fazendo update não só do conhecimento, mas também das novidades, das atualizações do mercado. Os fornecedores é que trazem isso para eles? Ou é muito mais uma questão deles irem atrás procurar em outras farmácias, tendências talvez assim... você vai me falar assim, geralmente em rede essas tendências chegam antes. Como é que eles vão captar essas novidades que estão chegando no mercado para ver se nas próximas compras eles incluem isso como um teste? Tem um pouquinho de cada aí. Quando a gente tá falando de medicamento... Os laboratórios já trazem as novidades pra gente. É muito comum, né? O laboratório, tô com essa nova apresentação, agora com 60 cápsulas. Tô com essa nova apresentação agora com aditivo de tal. Isso é muito comum de acontecer, tá? Agora, na parte de perfumaria já não é tão comum. A Colgate não vai bater na sua porta dizendo que ela lançou uma nova escova que vai revolucionar o mercado. Não, isso não vai acontecer. Não, mas eu falo do que já tem tração e ele ainda não tá sabendo. Não, mesmo assim. Mesmo assim, a Colgate não vai chegar e falar assim, cara, tem tal que vende. Os representantes até fazem. Só que eu tenho um pouquinho de pé atrás, não tô julgando representante não, pelo amor de Nossa Senhora, tem muito representante ético, mas tem muita gente que vai falar pra ele, isso aqui vende muito, mentira, não vende nada porque ele precisa desovar aquilo do estoque e enfia isso aqui no cara. Então, o representante às vezes fala, aqui vende muito na sua cidade, vende esse óculos. Eu, particularmente, se eu fosse dono de farmácia, eu não confiaria neste meio, tá? Tem muita gente ética, muita gente que faz certinho, mas também tem muita empurroterapia aí no sentido da distribuição para baixo. Então a gente só tem que tomar cuidado em relação a isso, mas mais uma vez, tem muita gente que faz certo e que ajuda o varejista, tá? Tem muito representante que não é nem a obrigação dele, ele ajuda. Ele fala assim, a gente trouxe uma carga de tal coisa aqui pra tua cidade, você que tá vendendo bem, e tem essa informação. Mas eu diria hoje que o principal meio, o mais acessível, mas mais difícil, é você realmente pedir o catálogo e ficar de olho nas coisas que tem, para você entender se tem um potencial, mas sempre num quesito muito subjetivo, né? Tem essa água com gás, sabor limão. Vou pôr para testar, vou pegar aqui 1, 2 unidades para testar. Agora, o meio mais assertivo é através das redes em si. Você participar de uma franquia, de um associativismo, de um licenciamento de marca, de alguma federação ou alguma coisa nesse sentido, ou ter uma consultoria onde se tem acesso a esses dados de mercado. Porque aí, tanto as redes quanto nós da consultoria, nós temos acesso a qual produto está mais crescendo de um ano para o outro, qual que é a escova de dente mais vendida naquele CEP, qual que é a pasta de dente mais utilizada, qual que é a pasta de dente que mais vende, mas por algum motivo ela está com queda já há 3 anos consecutivos com 50%, então já deixa eu ir diminuindo o estoque daquilo, porque aparentemente outra coisa está tomando o lugar dela. Então a gente consegue ter dados mesmo de mercado e, consequentemente, a gente tomar as decisões em cima disso, tá? Legal. Mas eu diria que o meio mais seguro de ter essa informação realmente através do vínculo, através de um associativismo, de um licenciamento de marca, ou de uma franquia, ou que seja ter uma consultoria por conta disso também.
Legal, ótimo. Gente, e assim, quando a gente vai entendendo, e esse podcast ele vem sendo tão clarificador, porque o dono de farmácia ele só entra com a vontade, né? Com a vontade de fazer tudo dar certo, né? Mas as ações, elas realmente, muitas vezes, elas são atabalhoadas, né? Tenta acertar por rumo, né? Ou por necessidade enfim, mas isso é muito legal. Bom, Davi, eu trouxe aqui, inclusive, para a gente poder falar sobre isso, porque eu venho percebendo nas farmácias, é um movimento também parecido com o que os supermercados vêm fazendo, que é o programa de fidelidade. Né? Como é que hoje uma farmácia ela pode estruturar um programa de fidelidade, de CPF, desconto? E esse tipo de desconto seria utilizado mais para produtos dentro daquela curva ABC? Como é que seria isso hoje que poderia ser aplicado por um dono de farmácia? A gente aconselha muito que tenha um programa de fidelidade, tá, Paulo? Funciona muito, principalmente se você for uma drogaria de bairro. Uma drogaria, se você está em uma avenida muito movimentada, onde você só está passando tráfego de pessoas, talvez não vai fazer tanto sentido para você. Mas quando você está numa drogaria de bairro, numa cidade pequena, cara, isso traz uma diferença muito grande. E nós temos N tipo de programa de fidelidade, tá? A maioria dos ERPs hoje, que são sistemas de farmácia, eles já são prontos para isso, né? Eles já têm um programa de fidelidade. Alguns você consegue fazer acúmulo de pontos. Outros vocês conseguem fazer cashback. Alguns você consegue simplesmente um desconto diferencial. Então tem N modelos, né? O Fred, por exemplo, um abraço aí para os fãs da Franfarma, ele tem um modelo de pontuação. Então ele tem os brindes que vai chegando, né? Televisão, blá blá blá. Os clientes vão juntando ponto e pode trocar. Cara, isso é super legal. Nós temos clientes, o mais comum é o desconto diferenciado. Esse é o mais comum. Então tem um preço diferenciado. Então, igual a própria Raia Drogasil trabalha, independente né? de qualquer você coloca lá produto. Não, aí tem que se trabalhar a estratégia. Aí a gente vai entrar um pouquinho no conceito de estratégia de precificação. Tá. Mas a Raia Drogasil, você coloca seu CEP, sai aquele cupomzinho de desconto com alguns descontos especiais, vamos dizer assim, né? Desenhados de acordo com o teu consumo. Esse é o mais comum das drogarias trabalharem, tá? E aí você tem que pensar na estratégia. A gente vai entrar um pouquinho na precificação, mas imagine o seguinte, quando a gente vai desenhar uma estratégia de precificação em si, eu tenho que buscar uma margem que pague os meus custos fixos e variáveis e sobre a minha lucratividade. Então imagina que a gente desenhou que essa margem é de 38%. Só chutando aqui, dá uma margem bruta de 38%. Isso é bruta, tá? Líquido no final do cara vai sobrar 3%, 4%, mas a bruta é de 38%. Quando se tem um programa de fidelidade, começa a ficar um pouco mais difícil fazer essa estratégia de precificação, porque eu desenhei toda a precificação dele para ter 38% de margem. Só que aí vai ter o fidelidade. Aí a gente tem que tentar descobrir quantos por cento da venda vai ser dando fidelidade. 20%, 15%, 50%, 30%. E aí esse nós vamos ter que aplicar um desconto. Só que a hora que eu aplico 5% de desconto, por exemplo, em 30% das minhas vendas, minha margem já não é 38% mais. 5% em 30% vai dar 1,5%. 1,5%, então, na verdade, minha margem caiu de 38% para 36,5%. Aí você tem que ir fazendo esse equilíbrio. Não, então agora eu preciso aumentar um pouquinho o dia do não fidelidade. Cara, você acabou de fazer uma conta que você acabou de fazer uma conta, fechar a conta que a Dilma não conseguiu fechar aquele dia. Você lembra dos 30% de 30%? Você lembra? Foi 30% e 30%, aí vai quase, ó. 30% de 30%, não é 30%, é... Aí ela não conseguiu, você acabou de fechar essa conta, cara. 5% e 30%. Mas, porra, foi legal. 5% de 30% ele trouxe aqui, é que é ainda mais complexo. É mais complexo. Entendeu? Mas, cara, é massa esse negócio, quando a gente vai pensando nas combinações. Mas eu falei mesmo no programa de fidelidade, em relação até mesmo a essas compras erradas, talvez, que ele fez. Então, por exemplo, fez uma compra cagada, igual você falou do balde de... Como é que chama o negócio? Dos esmaltes. De esmalte. Isso também poderia entrar no programa de fidelidade ou não? Poderia, mas talvez não faça tanto sentido, porque se a minha ideia é fazer evasão daquele produto rápido, pra mim pouco importa se o cara tá cadastrado ou não, eu só quero dar evasão naquele produto ali o quanto antes, né? O que é muito comum os curvas Ds, né? Os produtos que eu quero dar, ou seja, produto com baixo giro, ou seja, produto próximo do vencimento, é a gente não colocar ele na fidelidade, a gente deixar, na verdade, para todo mundo, pra gente dar evasão nele o quanto antes. Então a gente não focaria nele. Os produtos normalmente de uma fidelidade são realmente os produtos geradores de tráfego. Então, são os produtos... ouso dizer que a maioria deles estaria dando curva A, porque se ele é um produto gerador de tráfego, é um produto que vende muito, ele, consequentemente, vai dar dando a curva A, mas não são todos, tá?
Então, ali, normalmente vai estar num anticoncepcional, numa fralda, num leite, num antihipertensivo, produto de tratamento de osteoporose, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Não faz sentido, por exemplo, eu pôr no programa de fidelidade uma mamadeira. Não faz sentido. Quem compra uma mamadeira não fica pesquisando o preço da mamadeira, e se ele faz isso, ele vai comprar na internet, ele não vai comprar na drogaria. Então, não faz sentido. Não faz sentido, de repente, eu colocar num slime, que é a criancinha da birra pra comprar lá na hora, não é isso que vai fazer eu tomar a decisão, não. Quantas vezes eu fui em farmácia, eu fui comprar um produto, por exemplo, antibiótico. Então, eu acabei de sair do hospital, parei na farmácia mais próxima e fui comprar um antibiótico. Eu, passando mal da forma como eu estou, querendo começar meu antibiótico rápido, talvez não. Eu não faria uma pesquisa de preço, eu não faço. A pessoa poderia me vender no PMC, que é o preço máximo do consumidor, que eu compraria tranquilamente, tá? Talvez eu não voltaria depois se eu descobrisse que ela me vendeu no PMC, mas eu compraria. Então, dependendo do posicionamento deles, tem produto que não faz sentido nenhum a gente dar desconto, ou quem sabe até trabalhar uma fidelidade. Eu tenho que trabalhar a fidelidade aquilo que é recorrente, aquilo que a pessoa vai recordar. Um anticoncepcional, a mulher vai comprar todo mês. Então, eu vou fazer a pesquisa de preço. Então, se eu sei que ele é mais barato, eu vou comprar lá todo mês. E se eu vou comprar lá todo mês, eu te dou certeza absoluta que alguma das vezes que ela estiver lá, ela vai lembrar de comprar outra coisa ou vai começar a fazer as compras dela lá com você, mesmo sem fazer a cotação. Eu vou te dar um exemplo. A gente está reformando na verdade, construindo nosso escritório, né? Nossa sede. E um dos maiores investimentos que eu fiz lá foi o vidro, né? E aí eu conheci um rapaz chamado Wendel Vidros. E a gente fez o vidro por lá. E o vidro primário ali, cara, que é um vidro de... Sei lá, cara, um vidro gigantesco. Fiz um monte de orçamento e o dele foi o melhor, cara. Eu vou fazer com ele. Só que aí, em contrapartida, depois eu coloquei película. Depois, agora, eu vou fazer os espelhos. E isso, que são valores agregados menores, como eu já fiz o espelho, o principal vidro com ele, e ele me trouxe confiança, eu vi que o trabalho foi bacana, o preço foi legal, cara, eu não tô nem cotando o resto. Porque ele já me passou a segurança daquela sensação de barato, que a gente já falou algumas vezes sobre ela, aquela sensação de barato, e já me trouxe... O fidelidade é isso. É a gente conseguir trazer aquela recorrência através de um benefício do preço. Só que eu normalmente não sugiro fazer de todos os produtos, tá? Acho que nem a própria Raia Drogasil faz de todos os produtos. Você seleciona ali um mix, talvez, de 300, 400 itens que faça sentido e trabalhe fidelidade em cima dele. Davi, algum tempo atrás você tinha falado, assim, some minutes ago, você tinha falado em relação à sazonalidade, né? Sempre vai ser na unha mesmo que vai se definir a estrutura de compra anual da sazonalidade? Não. Ou a gente pode definir um cronograma baseado em, sei lá, inverno, verão? Como é que é isso hoje para o pessoal comprar? Tem sistemas hoje que já conseguem fazer isso muito bem, tá? Não são todos, eu acho que é a minoria, mas eles conseguem levar em consideração a sazonalidade. Então, analisa o mesmo período do ano anterior, mas ainda não é comum. A maioria dos softwares pega a média dos últimos 90 dias. É mesmo? Só que se aconteceu no ano passado, ele vai pegar a média de agora, eu tô danado, né? Junho e julho era uma época, principalmente anos do Covid, onde aumentava-se muitas vendas em farmácia por causa de gripe. O tempo em si, a criançada, enfim, era um caos, né? Então, nessa época, eu não posso comprar o que tá a média dos 90 dias, porque senão vai faltar produto. Mas tem muito sistema que ele já pega o mesmo período do ano anterior, ele faz a correção. Então, no ano anterior, vou chutar aqui, tá? De maio para junho, eu tive um aumento de 15%. Então, deixa eu pegar aqui maio desse ano e fazer um ajuste de 15% para eu tentar fazer uma previsão de demanda. Mas sempre olhando um ano anterior. Sempre olhando Mas o ano existe anterior. um portfólio, podemos dizer assim, portfólio inverno, né? Tipo primavera-verão, né? Igual das lojas de roupa, né? Tem. Hoje, quando a gente pega principalmente o começo do ano ali, carnaval, depois a gente pega o meio do ano, o ajuste de medicamento, né? Primeiro podcast que a gente fez foi bem próximo da parte do ajuste de medicamentos que acontece em abril. Ali já tem uma sazonalidade, um aumento de venda de medicamento, porque quem faz uso de medicamentos de uso contínuo sabe que vai aumentar o preço, então já compra um pouquinho mais. Quando chega agora no meio do ano, tem a parte dos umidificadores, que começa a vender um pouquinho mais, por causa que o ar fica seco. Produtos para gripe, xarope para tosse, isso vende demais. Inclusive, eu acho que o umidificador eu só vi até hoje em farmácia vendendo. Eu não lembro de ter... Se você olhar aí na Magazine Luiza, essas coisas deve ter nessas lojas de departamento. Mas assim, na loja física não, né? Não, muito pouco. Mas vai cada vez ficar mais comum, porque antes, na minha percepção, o umidificador era muito comprado para uma época em específico. Hoje o umidificador já é usado para qualquer época, agora já está transformando em um lugar muito comum, né?
Os próprios escritórios, as próprias casas já têm os seus próprios umidificadores. Quando você chega no final do ano, já é uma venda muito maior de perfumaria, de não medicamentos. Porque aí são as datas mais comemorativas. Tem o dia dos namorados, que vende ali a parte de perfumes e etc. Então tem ali talvez uma mini receita de bolo dos principais pontos e das principais variações que tem. Mas tem Dia dos Pais, vender aqueles kits de barba com a maquininha e coisas nesse sentido. Então tem pequenos, mas tem. Legal. E Davi, qual que é vou falar conselho não, mas qual que é a mensagem final que você deixa pro pessoal em relação a compras, ao gerenciamento de estoque? O pessoal precisa estar bem consciente para ter um processo saudável dentro da farmácia. Bom, tô completando agora em 2024 12 anos de farmácia, cara. E a gente, lógico que cada farmácia tem um problema diferente, mas eu ponho minha mão no fogo que 90% das farmácias que querem performar mais ou que não estão performando bem, tá com problema principalmente na parte de reposição e de estocagem. Davi, tem muita gente que está com problema de precificação? Tem, mas a precificação ela é uma ferramenta de atração e fidelização. Não adianta eu tentar atrair e fidelizar se eu nem consigo ter o produto certo. Não adianta. O McDonald's tem, talvez, se eu chegar lá e não tiver o Big Mac, vai adiantar o Big Mac que tá custando 99 centavos? Não vai, porque nem tem Big Mac, que adianta vender 99 centavos? Então eu entendo que a composição de estoque e o processo de compras, ele vem antes de qualquer outra coisa. Um bom atendimento é importante, importantíssimo. A precificação é importante, é importantíssimo. Um layout... Cara, não tô falando que nada disso é importante, antes que o pessoal me critique. Tudo isso é importante, mas eu acho que algo vem primeiro. A primeira coisa é você se propor a vender aquilo que tem que ser vendido. E a segunda coisa é você se propor a repor aquilo na velocidade que tem que ser reposto, sem mais e sem menos. E muita gente não dá atenção a isso. Então a pessoa começa com um mix errado lá atrás, e isso vai prevalecer para a vida dela até alguém dar um chacoalhão, ou ela mesma se dar um chacoalhão e mudar esse mix. Então, se você tem a oportunidade, seja através da tua rede, associativismo, franquia, licenciamento, pega uma base da sua região, estude, vê se você tem os shampoos mais vendidos, a pasta de dente que faça sentido. Às vezes você está se propondo a vender água que não é o que a galera quer uma cerveja. Tudo bem que você não pode vender cerveja, mas a galera quer outra coisa. Então venda aquilo que quer. Não é a gente que escolhe o que a gente vende. Eu falo muito essa frase, Paulo. Não é o comprador nem o dono da farmácia que escolhe o que a gente vai vender. A gente vai vender aquilo que o meu consumidor quer comprar. Não é a gente que escolhe. Então, se você está vinculado a um associativismo, uma franquia, um licenciamento, eu te dou 99,9% de certeza que ela tem essas informações. Solicite essas informações e faça um estudo ou peça para os consultores fazerem um estudo. Se você não está vinculado a uma rede, tem as consultorias que se fazem. Não é só a gente não, tem um punhado que faz isso, tá? Então, procure alguém que faça isso primeiro para você definir o mix. Depois você fala assim, putz, não, legal, meu mix tá adequado, tá ajustado, eu sei que o lenço, que eu tenho que ter esses 3 tipos de lenço, porque um lenço é o mais barato, outro lenço é o mais caro, eu preciso ter eles, legal. Agora você tem que construir um processo de reposição, e o processo de reposição é disciplina, é repetição. Então, se eu me proponho a comprar fralda de 7 em 7 dias toda segunda-feira, eu tenho que manter um estoque que aguente até os próximos 7 dias para eu fazer a próxima compra. Só que se eu comprei um estoque para durar 7 dias e eu pulo a compra porque eu não tô afim, porque eu tive que ir pro balcão resolver problema, você vai ter ruptura de fralda. Então, definir um mix, cria a tua rotina de reposição e siga ela. Se você é proprietário e não dá conta de fazer isso, porque existem muitos proprietários que não dão conta de fazer porque estão tão sobrecarregados para o operacional, eu sei que às vezes você pensa assim, putz, pagar um comprador de 3 mil, 4 mil reais é caro, mas não é. Talvez a ruptura que você tem, você está perdendo muito mais. Cara, 4 mil de retorno para uma farmácia no faturamento é um ajuste tão pequeno para você conseguir aumentar 4, 5, 10 mil de faturamento numa farmácia, é pequeno. Então, compensa, tá? Então, estabeleça seu mix, estabeleça o processo, e esse processo de reposição é disciplina. Estabeleça quando você vai comprar cada coisa e faça. E execute. Muito dono de farmácia, quando você compra genérico? Quando acaba. Mas quando acaba, já acabou. E, mas quando acaba eu peço. Mas até chegar, mas chega no outro dia. Mas e daí? Já é um dia. E se exatamente naquele dia uma pessoa foi procurar o produto? Não vai adiantar. Não é um produto que você deixa de vender, é um cliente que você deixa de atender e talvez que perde também, né? E perde, ele pode até comprar as outras coisas, né? Eu vejo muito pessoal falando assim, aqui na minha cidade, Davi, eu não preciso ter tudo, porque a pessoa espera chegar.
Então, se a pessoa vem que agora pede a água e não tem, ela vai encomendar a água e entrega a água amanhã. E isso é real, eu entendo que isso é realidade. Até entrar um concorrente. A hora que entrar um concorrente, ele não vai mais esperar, porque ele não tinha opção antes. Agora, a partir do momento que ele ter a opção, você se danou. Porque, não, pra que eu vou esperar água pra amanhã se eu posso ir ali comprar água? Talvez eu vou até pagar 25 centavos mais barato. Mas eu quero água agora. Eu quero agora a água, não quero esperar. Alguns produtos dá até pra esperar, mas a maioria não dá. Um leite pro filho dá pra esperar, uma fralda, não. Filho, não mame mais até amanhã e tem que esperar o leite chegar. Não tem jeito. Então, cria essa rotina. Se você tem um processo de compras que você compra quando o negócio zera, medita, pense em como mudar isso, estude, tem vídeo, tem material, tem um punhado de coisa. Qualquer sistema que você utilize tem mecanismo para isso. Qualquer sistema, qualquer RP hoje, mesmo mais simples, tem como você fazer a parametrização para ele te ajudar. Quando estiver chegando próximo de acabar, vamos gerar uma compra. Ele parametriza isso para você. Então, defina o mix e se discipline. Se você não consegue se disciplinar, arrume alguém que você consiga disciplinar para executar isso, senão não dá certo. E a primeira coisa numa farmácia, é mix e reposição. Depois pensa em precificação, depois pensa em atendimento, depois pensa em reforma, depois pensa em fachada, em layout. Primeira coisa é mix e reposição, senão não adianta. Que são os próximos temas do nosso podcast aqui, né? Os temas também. Davi, obrigado demais. Fechou, obrigado, viu, Paulo? Obrigado por tudo. Pessoal, obrigado pela audiência, participação. Não deixe de nos seguir lá no Instagram da PG Farma. Não deixe também de curtir aqui esse episódio do Farma Show. Se inscrever no canal, ativar o sininho, porque você sabe que o YouTube não entrega, né? Desse jeito. Então, tem que aproveitar e forçar o algoritmo. E na nossa próxima oportunidade, a gente vai estar aqui de novo com o Davi pra gente falar sobre... É segredo, a gente não vai falar porque, né? Mas gostaria de agradecer demais. Não deixe de compartilhar também com seus amigos esse episódio, que com certeza vai ajudar muita gente a dar o próximo passo na sua jornada aí de empreendedor do mundo das drogarias. Eu descobri, inclusive, só um disclaimer, eu descobri que é drogaria, que farmácia é mais complexo. Pô, eu tô aprendendo demais. Tô aprendendo. Hoje tem muito conceito de drugstore, né? Verdade. A drugstore agora já é um KNAI específico que pode abranger muito mais produto, muito mais coisa. Vou aprendendo. Obrigado, viu, Davi? Obrigado, Paulo. Tudo de bom, pessoal. Vejo vocês no nosso próximo episódio do Farma Show e até lá. Matou-se.